Beleza. Processo civil. Eu acho que eu sou meio louco da cabeça. Por quê? Porque eu dou aula de processo civil e processo do trabalho. Então, um direito processual já é o fim do mundo. Quer dar dois? Fala, é louco. Sei lá. Tá bom, a gente encara o que vier aí. Processo civil tem segredo? Tem nada. Depois que você descobriu o caminho das pedras ali, é uma das matérias mais fáceis que tem, porque tem matéria que você tem que ficar pensando, e tem coisa daqui, e tem coisa dali, e fica doente. Processo civil para prova não tem segredo não. É só pegar alguma decoreba, algum encaminhamento ali, você sabendo alguns detalhezinhos que a banca gosta de trabalhar, matou, você vai matar questões. Porque algumas questões de prova, ela vem muito elaborada. Aquelas questões vêm bem elaboradas, com alternativas grandes. E precisa saber tudo aquilo para resolver? Ah, vá, precisa nada. Às vezes, sabendo algum detalhezinho, você já mata uma coisa daquela alternativa, elimina ela e já parte para a próxima. Então, apesar para o exame da ordem, porque, lógico, o pessoal bacharel em direito, eles gostam de dar uma rebuscada ali, né, no vocabulário, de pôr umas coisas bonitas, floreadas, mas no fim das contas, o que você precisa saber para passar é aquela mesma coisa de sempre. São aqueles detalhezinhos que a banca vai chegar e inverter uma coisa aqui, trocar com a outra, é a mesma porcariada de sempre. Processo civil, qual que é a minha bibliografia? CPC, para a prova da ordem, você vai ler o CPC, o que você precisa saber de doutrina eu te passo aqui, o que você precisa de doutrina eu te passo. Porque meu objetivo também não é chegar e falar, não, eu vou formar um processualista daquele cara fodão mesmo, que vai gabaritar tudo. Mas de jeito nenhum, eu quero que você passe no exame da ordem. Não precisa ficar sabendo, aí pega aquele monte de livro grande, porque, pô, processo civil é um mundo. Processo civil, se você for pegar para estudar a fundo, é uma das maiores matérias que tem, uma das mais complicadas que tem. Todo mundo entende uma coisa de um jeito diferente, tem decisão. Não precisa disso para a prova, para. Isso aí ia ficar também querendo matar formiga com tiro de bazuca, não precisa. Você vai direto no que você precisa lá. E aqui para processo civil, eu escolhi um tópico que cai pra caramba. Geralmente esse tópico, ou você vai matar uma questão inteira, ou você vai eliminar algumas alternativas de algumas questões, que é referente à competência. Competência é um tema grande, pô. Competência, a gente tem vários tipos de competência. Competência material, competência territorial, competência funcional, tem um monte de tipos de competência. O que eu vou fazer aqui? Eu não vou tratar das competências. Eu quero tratar da incompetência, quando tem um vício de competência. Porque é o seguinte, as competências, a gente pode dividir elas basicamente em duas. Em competência relativa e competência absoluta. O meu jeito de dar aula é o jeito que eu usei para estudar. Eu já passei em vários concursos, passei no OAB, e como que eu fazia? Eu fazia resumo, eu gosto de fazer resumo, eu gosto de meter o quadro aqui mesmo, eu não vou pegar, ficar com slide aqui falando, eu gosto de passar quadro, eu gosto de trabalhar com resumo. Foi assim que eu fiz para ter sucesso na prova da ordem, que eu também passei no OAB, a primeira vez que eu prestei. Foi assim também que eu consegui passar em vários concursos. Fazendo resumo, fazendo esquema. Porque quando for cobrar na sua prova alguma coisa, é aquele detalhe que vai estar lá. Maravilha, então, vamos falar aqui de competência? Eu quero falar de competência absoluta e competência relativa. Eu vou jogando no quadro aqui as duas juntas, porque fica mais fácil visualizar. Às vezes você pega uma e olha inteira. Aí pega a outra e olha inteiro. Aí na hora da prova, ixi, eu lembro que tinha isso aqui, mas não lembro se é essa, não lembro se é aquela, aí lascou, e já era. Porque a banca não vai chegar na tua prova também e fazer um revertério, inventar coisas de outro mundo. Ela vai ficar trocando. Ela vai pegar institutos, coisas que são de uma competência e jogar na outra. Mas isso é padrão. Sempre faz isso daí. Então vamos falar aqui, ó, de competência. Beleza, Thales? De competência, o que eu tenho que saber? Você tem que saber diferenciar competência relativa de competência absoluta. Então, dentro de competência aqui, vamos fazer um quadro de um lado com a relativa e do outro com a competência absoluta. Pô, uma chama competência relativa, não chama? Tá, a outra chama competência absoluta. Qual que você acha que é a mais grave? Qual que é a mais pesada? Mas não precisa pensar muito, precisa sair fogo da cabeça, não precisa, né? Às vezes o nome te ajuda a lembrar para que serve o negócio. Pessoal, às vezes, que tem aquela maneira de querer decorar conceito e não se liga que o nome do instituto está te falando o que é. Olha a competência relativa e absoluta. De cara, você já vê que a relativa, é mais tranquila, é mais de boa. E a absoluta? Absoluta, pô. Quais são os tipos de competência, então? Porque a gente tem vários. Tem competência valor do território, da matéria, da hierarquia, do valor, tem um monte de coisa. Qual que é qual? É só você lembrar que a competência relativa é quem é a TV. É o TV. Você lembrou do TV aqui, ó? Do TV? Você lembrou quem que é a competência relativa. Por quê? Quem que é a competência relativa, Thales? É a TV? É em razão do território. Então a competência relativa é em razão do território, em razão do valor. Lembrou aqui? Não estou cuspindo no quadro, não. Estou soprando para secar tinta, tá? Para apagar. Fala, que porco, tá cuspindo no quadro. Não estou, não. Estou soprando só. Beleza. Então a competência em razão do território e a competência em razão do valor, ela é uma competência relativa. Lembrou do TV? Você lembra que a competência é relativa. TV é relativa, TV é relativa. Maravilha. E as outras competências? As outras que sobrou é absoluta. Então, quais são as duas mais características, as duas mais pesadas aqui da competência absoluta? É em razão da matéria, em razão da hierarquia. Essas aqui são as duas mais características da competência absoluta, em razão da matéria, em razão da hierarquia.
Beleza. Ah, mas tem competência funcional, tem mais não sei o quê. Joga tudo na absoluta, joga tudo na absoluta. O que não for TV, você joga na absoluta. Então, relativa, TV. Com isso daqui, você já está meio encaminhado já. Ah, Thales? Já dá uma para matar alguma coisa em prova? Já, porque a banca gosta muito de trocar os tipos de competência. Ela vai jogar com a competência, por exemplo, em razão da matéria, é relativa. Mentira, já está fazendo inversão já. Maravilha. A competência em razão do território do valor, a competência relativa, ela busca proteger o quê? São regras que buscam proteger o interesse das partes. Então, aqui na competência relativa, o que eu busco preservar são os interesses particulares das partes. Enquanto lá na competência absoluta, o que eu estou buscando preservar são matérias de ordem pública. Ah, é? É, são matérias de ordem pública. Aqui o bicho é mais sério um pouco, aqui é coisa mais pesada. Aqui eu estou buscando preservar o interesse das partes. Pensa comigo, se eu estou buscando preservar interesse das partes, quem tem que requerer isso aqui? Se tiver um vício de competência relativa, quem tem que requerer isso aqui sem interesse das partes? As próprias partes. Então a competência relativa, um vício, uma incompetência relativa, ela somente pode ser arguida mediante requerimento de quem? Das partes. Então a competência relativa só pode ser arguida por requerimento das partes. Ah, o juiz não pode de ofício? Não, o juiz não pode de ofício. Aqui, é só mediante requerimento das partes. O juiz não pode de ofício. É interesse dele, se ele não quer, por que o juiz vai ter que ficar fazendo as coisas lá? O problema é dele. Se ele quer, não quer, não enche o saco, não é verdade? É lógico. Então, é requerimento das partes. Maravilha. Na competência absoluta, eu estou preservando o interesse das partes, mas também interesse de ordem pública. Interesses que transcendem o mero interesse das partes. Por exemplo, olha aqui comigo. Na competência relativa em razão do território. Aqui, essa competência está dizendo o quê? Aonde que eu tinha que ter entrado com ação. Se é por exemplo, na justiça criminal da comarca de Cascavel, na justiça criminal, por exemplo, na justiça civil da comarca de Cascavel. E eu entrei na justiça civil da comarca de São Paulo. Está na justiça certa, eu errei o quê? Eu errei o foro, eu errei o território. Quem que eu estou prejudicando aqui? A outra parte, porque eu entrei no lugar errado. Agora aqui, em razão da matéria, imagina que eu entrei com uma ação criminal lá na Justiça do Trabalho, e o juiz do trabalho está julgando e virou zona, é a casa da mãe Joana, agora todo mundo julga tudo. Eu estou prejudicando apenas as partes ou o interesse de todo mundo? Você vai falar assim, eu entro com uma causa penal onde Justiça do Trabalho, Justiça Civil, Justiça Criminal, não está afetando o interesse de todo mundo? Tá. Então, como aqui a gente está atacando normas de ordem pública que atingem o interesse da coletividade como um todo, aqui tanto por requerimento das partes como de ofício, o juiz vai reconhecer. Então, aqui, como a gente está falando de matérias de ordem pública que pegam interesses não apenas das partes no processo, mas da galera de todo mundo, o meu e o seu, nesse caso aqui, ela pode ser arguida tanto a requerimento das partes, as partes podem ir lá e arguir a incompetência absoluta, como o próprio juiz, ele vai olhar e falar, isso aqui não é que não, isso aqui está errado. O próprio juiz de ofício vai reconhecer essa incompetência, de ofício. Então, mais uma diferença importante aqui, essa aqui também não pode esquecer nunca, hein? Se você esquecer isso aqui e errar na prova, você não fala pra ninguém que nós vamos arrumar um gato morto e vão dar uma surra no você até o gato começar a miar de novo, porque isso aqui cai pra caramba e não pode errar em prova. Então, olha bem, na incompetência relativa, quem que pode arguir? As partes, o juiz pode? Mas lógico que não, é interesse deles. E na incompetência absoluta, é interesse de ordem pública, então quem que pode arguir? As partes sempre podem, mas o juiz pode de ofício. Então, presta atenção, aqui, de ofício, é apenas nas causas de incompetência absoluta. Maravilha, mas isso é a regra geral. Tem uma exceção aqui, que na hora que cair, a bisonhagem toda vai esquecer dela e ninguém vai colocar. Se cair na sua prova que a incompetência relativa jamais poderá ser arguida de ofício pelo juiz, está certo ou está errado? Está errado. Colocou um jamais, está errado. A regra é que ela não pode ser arguida de ofício pelo juiz, mas tem exceção. Ah, Thales, tem uma exceção? Você está falando sério? Lógico, tem uma exceção. Qual que é a exceção? É quando tiver uma cláusula de eleição de foro em contrato de adesão. O que você memoriza a palavra-chave aqui? Memoriza duas palavrinhas aqui, ó. Duas frases no caso, né? Eleição de foro. Eleição de foro. Aonde? Em contrato de adesão. Em contrato, vou te explicar o que é esse trem aqui já. Em contrato de adesão. É o seguinte, você deve ter internet em casa, né? Não, Thales, eu estou assistindo pela bola de cristal a aula agora, não tem internet em casa. Se você tem internet em casa, na hora que você contratou,
Você pegou o contratinho, você chegou lá com a tua operadora da internet e falou assim, ó, vamos sentar aqui e vamos discutir as cláusulas do contrato. Você fez isso? Ou tinha um negocinho para você colocar a tua assinatura e falar, quer, não quer, passar bem. O que é isso aí? Contrato de adesão, você não tem que querer. Ou se adere ou, não, ou vai embora, ou não tem contrato. Nesse caso aqui, imagina que você fechou lá um contrato com a sua operadora, e a operadora colocou uma cláusula falando o seguinte, que se você não pagar, ela vai te executar lá na Justiça Civil do Amazonas, de uma vara instalada numa tribo que tem lá. Você vai ter que catar um avião, canoa, barco e 3 dias no jegue para chegar naquela vara lá. O que é isso aqui? É um contrato de adesão que elegeu o foro. Não tá te fudendo, você não seria o réu na ação, não está fugindo daquelas regras de competência territorial. Nesse caso aqui, que estão pondo no teu, não pode. Nesse caso aqui seria o que? Uma cláusula abusiva, por assim dizer. Então, se a gente está falando de cláusula, de contrato de adesão que tem uma eleição de foro, nesse caso aqui o próprio juiz vai poder reconhecer. Beleza, então só lembra a palavra-chave, então não precisa ficar pirando, não lembra a seguinte palavra-chave, ó. Viu contrato de adesão, cláusula de eleição de foro, você lembra que tem uma exceçãozinha a essa regra aqui. Maravilha. Então, já vimos aqui competência relativa, competência absoluta, vimos como é arguida por requerimento das partes, a outra pode ser de ofício ou requerimento, e a forma que elas serão arguidas. Vamos continuar aqui do outro lado, vamos continuar aqui que não está cabendo mais, tem a letra do tamanho do mundo, beleza, vamos colocar aqui ó, a relativa, no teu material você faz quadros paralelos, aqui a relativa e aqui a absoluta, beleza, a absoluta. Thales, o que mais tem importante saber? A forma como isso aqui é arguído. Você vai reclamar, não vai? Vai. Mas você vai chegar lá para o juiz, excelência, olha o que estão fazendo. Não, você tem que reclamar formalmente para o juiz. Como que você reclama, como que você argue uma incompetência relativa? A incompetência relativa, ela é arguída por meio de uma exceção, A exceção é quando a gente tem uma regra e tem a exceção? Não, exceção é sinônimo de defesa processual. Tem uma exceção, olha o nome dela, exceção de incompetência relativa. Para que será que serve, né? É para arguir incompetência relativa, pô. Exceção de incompetência relativa. Então, o modo próprio da gente arguir uma exceção aqui de incompetência relativa é qual? É essa peça processual chamada de exceção de incompetência. Junto com a contestação, ela já vai lá. Qual que é o prazo que tem para arguir ela? É no prazo da defesa, que regra geral, prazo de 15 dias. Prazo de 15 dias é no prazo da defesa. Então, como que você vai arguir uma exceção, uma incompetência relativa? Através de uma exceção no prazo da defesa. É isso ou não arguir? O que dá? Dá nada? Não. Se você não arguir dentro do prazo da defesa a sua exceção, vai ocorrer o quê? A preclusão. O que é a preclusão? A preclusão já era. A preclusão é o camarão que dorme e a onda leva. Não tem mais... já era, não pode mais reclamar. Precluiu o direito, não tem mais o direito de arguir essa exceção aqui. Aí o que acontece precluir? Se precluir essa oportunidade de arguir a competência relativa, ela não foi arguida no prazo próprio, vai gerar o quê? Prorrogação da competência. Nesse caso aqui, então, a gente vai ter um negocinho chamado de prorrogação da competência. O que é a prorrogação da competência, Thales? O juízo que não era competente, em virtude da inércia da parte, tornou-se competente. Imagina o seguinte, ó, tinha que ter entrado com a ação aqui em Cascavel. Beleza, aqui em Cascavel era o juízo territorialmente competente. A gente está falando de competência relativa. Aí o autor malandro pra caramba, entrou lá em São Paulo com a ação. Lá em São Paulo. Beleza. O réu não poderia chegar e falar o seguinte, ó, através de uma exceção de incompetência relativa, pedir para esse processo ser remetido para cá? Poderia. Mas deixou quieto, falou, não quer nem saber, depois eu vejo isso. Depois eu vejo. Passou o prazo, precluiu o direito dele de arguir isso daqui, o que aconteceu? Esse juízo aqui, que não era competente, tornou-se competente, ele vai julgar isso daqui, ele vai poder fazer isso daqui, então ele vai se tornar um juiz competente. Ele vai ser o juiz competente, não vai ser remetido, e ele não vai poder arguir depois. Não pode chegar lá na frente do processo, mas era aqui, não era lá. Já era, precluiu o direito, prorrogou a competência. Então falou de prorrogação de competência, você lembra que tipo de competência está prorrogando? Competência relativa, por quê? A competência absoluta, ela não é prorrogável. Tá bom, Thales, então você falou para mim que a competência relativa, ela é arguida no prazo da defesa, através de uma peça própria chamada de exceção. Maravilha, mas e a competência absoluta? A incompetência absoluta, ela não é matéria de ordem pública? Se ela é matéria de ordem pública, ela pode ser arguida a qualquer momento. Então, a qualquer momento pode ser arguida a incompetência absoluta, a qualquer momento. Qualquer hora é hora, mas é o seguinte, qualquer hora é hora, mas dependendo da hora, é um jeito que você vai arguir ela. Se você vai arguir um vício de incompetência absoluta, e você está ainda na sua contestação no prazo da defesa, aonde que você vai apresentar ela?
uma peça autônoma? Não, você vai apresentar ela como preliminar de contestação. O que é preliminar? Ah, você sabe o que é preliminar. Preliminar é o que vem antes, né? Preliminar, você vai direto lá no mérito, já não vai no mérito, você vai com os preliminar antes. Aqui é a mesma coisa, antes de você entrar no mérito da ação, você vai nas preliminares. Não tem as preliminares. Tem um monte de tempo, não vou fazer preliminar não, que está sendo transmitido em um monte de lugar hoje, vai dar rolo isso aqui. Beleza, você sabe o que é. Beleza, as preliminares. Então ela vem antes de você arguir o mérito, você vai arguir as preliminares. Então, a qualquer momento, mas ela é arguida como? Através de preliminar de contestação, preliminar de contestação. Então, antes de você entrar no mérito, você vai arguir a sua incompetência absoluta de contestação. Maravilha. Através de preliminar, tá? Mas, Thales, você não falou que a qualquer momento? E se passou o momento da contestação, tá lá no meio do processo, aí eu ponho na cabeça e falo, vixe, velho, sou meio burro, né? Esqueci que tem uma incompetência absoluta que não vi. Pra mim, justiça, trabalho, jogava tudo, causa criminal também, pra mim tava valendo. Você fez isso, você chegou no meio do processo, tu se ligou, resolveu ler a Constituição e viu que não era ali. Beleza, assistiu uma aula nossa aqui, viu que aprendeu tudo errado por aí, e agora viu que era assim o correto. E tá no meio do processo, e agora? Meu, se tá no meio do processo, já passou esse momento aqui, então você vai arguir quando? Ou na preliminar, ou na primeira oportunidade que tiver que falar nos autos. Ou na primeira oportunidade que tiver que falar nos autos. Oportunidade de falar nos autos. De falar nos autos. Ah, é, Thales? Pode então qualquer hora? Pode qualquer hora. Mas a hora que pode é na hora. É aquela hora. Não pode, não, eu vou deixar aqui. Porque uma coisa não pode malandragem também, né? O cara vê o erro, deixa para depois. A hora que ele tem que arguir é na hora que ela for verificada. Se ele verificou no começo do processo, ele vai arguir ela em preliminar de contestação. Se foi verificada depois que passou essa oportunidade aqui, ele vai arguir no primeiro momento que ele tiver que falar sobre os autos. Por quê, Thales? Porque se ele deixar para arguir isso aqui após esses momentos, pode. Pode, né? Poder pode. Por quê? Porque a gente viu que ela pode ser arguida a qualquer momento. Mas se a parte perdeu o momento próprio aqui para arguir a sua exceção da incompetência absoluta, o que vai fazer? Se ela arguir depois, vai poder arguir? Vai. Mas ela vai ser condenada nas custas. É lógico, o burro deu atraso ao processo, podia ter acabado com aquilo antes. Então, se ele não arguiu no momento próprio, que é preliminar, ou na primeira oportunidade que tem que falar nos autos, ele vai pagar as custas. Vai ser valendo, mas vai pagar as custas. Ah, é, Thales, que legal. Então, estou sacando tudo, quase tudo. Tem mais um negócio que tem que saber ainda. Isso aqui também é importante. E se o juiz reconheceu a exceção de incompetência territorial, uma incompetência que relativa, ele reconheceu. Falou, realmente, isso aqui está certo, não podia ter vindo aqui. A sua exceção está correta. O que ele vai fazer? Se nesse caso aqui o juiz reconhecer, então ele reconhecer, o que ele faz com o processo? Ele extingue? Não, ele remete. Ele não é o foro competente? Não era aqui de São Paulo? Ele faz o quê? Ele remete. Ele simplesmente vai remeter o processo para o juízo competente. Ah, é? Ele remete, Thales? É claro que ele remete. Beleza. Mas, Thales, e se eu estou falando de um vício de incompetência absoluta e o juiz chega e reconhece essa incompetência absoluta? Ele fala, não, tem realmente uma incompetência absoluta. Sabe o que a prova vai te falar? O que a banca vai te falar que ela fala toda hora? Extinção do processo sem julgamento do mérito. Aí o que o bisonho faz? Que estudou o processo civil nas coxas. Ah, realmente, né? Não apreciou o mérito, deve ser, certeza, já é, sou foda, passei no OAB. Não, bicho burro, tem que estudar direito o negócio, isso aqui é pegadinha padrão de prova. Isso aí quem vai fazer na prova é quem não está estudando, você sabe que não é mais assim, isso daqui sempre cobram. Eles tentam te enganar que isso daqui é extinção do processo sem julgamento do mérito. Mentira! Não extingue o processo. Da mesma forma que numa incompetência relativa, o que o CPC fala? O juiz vai remeter o processo para o juiz competente. Ele remete o processo. Só que no caso da incompetência absoluta, que tipo de ato que você acha que anula? A banca vai falar para você que anula tudo, que não anula nada, vai falar isso daí. Você tem que lembrar uma palavra-chave, atos decisórios. Ou duas, né, no caso, atos decisórios. Só decisório. Lembrou de atos decisórios? É o que a banca vai é o que o juiz vai anular. Então, foi reconhecida uma incompetência absoluta, quais atos serão nulos? Apenas os atos decisórios. Então, se a banca estiver falando na sua prova que todos os atos são nulos, ela está tentando te enganar, mas você já sabe que não é. Então, são nulos apenas os atos decisórios. Fácil pra caramba, né? Tem segredo? Não tem. Revisando rapidão, então. Competência relativa, competência absoluta. Competência relativa, TV, absoluto, o resto. Competência relativa, arguida apenas por requerimento das partes, absoluta. Requerimento ou de ofício pelo juiz. A incompetência relativa vai ser arguida através da exceção, que é a peça própria, no prazo da defesa. Bobeou?
precluiu o direito de arguir. O que vai acontecer? Prorrogação da competência. Mas e se o cara arguiu e o juiz reconheceu? Remete processo. Competência absoluta. Como que ela é arguida? A qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado. Inclusive após o trânsito em julgado. Ah, é, Thales? Sim, na hora que você vai ver lá ação rescisória, uma das hipóteses que justificam a interposição de uma ação rescisória é isso daqui, incompetência absoluta. Cuidado. Então, até o trânsito em julgado, após o trânsito em julgado, pode ser arguida uma incompetência absoluta. Ela vai ser arguida como uma preliminar de contestação ou na primeira oportunidade que tiver que falar nos autos. Se for arguida após esse momento, vai pagar as custas. E caso o juiz a reconheça, o que ele vai fazer? Ele vai remeter os autos e apenas os atos nulos, apenas os atos decisórios serão declarados nulos. Tem segredo? Tem nada, né? E competência cai pra caramba. É uma matéria bem fácil. Você nunca vai mais errar na tua prova, tenho certeza. Ainda falando aqui de competência, queria falar rapidinho aqui de modificação da competência. Modificação da competência. Só para dar um gabiru de prova aqui, para você não errar mais. A modificação de competência. Que tipo de competência que eu posso modificar? Só a relativa, a TV. A competência relativa. Quem que é a competência relativa? TV, em razão do território e em razão do valor. Ah, é, Thales, mas quando que vai modificar a competência absoluta? Quais são as hipóteses que eu tenho que saber? A primeira, a competência, quando você vai poder modificar a competência relativa, absoluta nunca pode, não mexe na competência absoluta, só a relativa. Quando que você vai poder modificar ela? Quando ocorrer a conexão ou a continência. Ah, é? Quando ocorrer a conexão ou continência, vai ter a reunião de processo, aí pode também ocorrer a modificação da competência. Está no teu material explicando cada uma aí, até por uma questão de tempo, não vamos alongar nisso daqui. Mas eu quero que você saiba quando ela pode ser modificada. Ela pode ser modificada também por convenção das partes. Convenção das partes. Qual que é o nome disso aqui? Eleição de foro. Está elegendo foro. Lembra que o foro eleito, ele vai vincular inclusive os sucessores, tal. Tem bastante coisinha no teu material aí, eu sempre coloco um pouco mais para você complementar. Então, cuidado só com o seguinte, a competência relativa, ela é modificada, pode, absoluta, pode, não. A competência absoluta não pode ser modificada. E como a gente falou de competência, que eu vou jogar um outro tópico também, que é importante você saber que sempre está caindo alguma coisa, que é referente a recurso. Pô, recurso, vai dar tudo de recurso? Vou. Em 7 minutos eu vou falar tudo de recurso. Nem eu que falo mais rápido que o velho da cobra, não vou conseguir falar tudo de recurso em 7 minutos. Beleza, mas o que eu vou falar aqui que eu acho que vai te ajudar alguma coisa na prova? Algumas regras gerais sobre recurso. Recurso tem uma questão que é a mais besta do mundo, que vive caindo. É aquela que fala sobre a parte optar pela desistência do recurso e pela renúncia. Então vamos falar aqui de desistência. Isso aqui, nego, já até assusta a hora que começa a falar de desistência e renúncia de recurso, porque sabe que vem. Infelizmente está transmitido hoje, mas eu não tenho outra forma de explicar isso aqui a não ser essa. Porque isso aqui é chato. Isso é chato. Meu Deus, como isso é chato. Mas não é porque é chato que você não vai lembrar. Por quê? O que fala no CPC? A parte pode desistir do recurso a qualquer momento, independente de anuência dos litisconsortes e do recorrido. A parte pode renunciar ao recurso, independente da aceitação do recorrido. Para que decorar isso aí? Decora o seguinte, de quem que é o recurso? O recurso é do cara. Se o cara quiser desistir, ele desiste. Se ele quiser renunciar, ele renuncia. Se ele quiser pôr o recurso na bunda, ele põe. A hora que ele quiser, ele precisa pedir para alguém? Não precisa pedir para ninguém. Por quê? Porque o recurso é dele. O recurso é dele. Ele quer desistir, ele desiste. Ele quer renunciar, ele renuncia. Ele quer se divertir com o recurso, ele se diverte com o recurso. Ele faz o que ele quiser. Tem que pedir para alguém? Não tem que pedir para alguém. Tem hora nada, qualquer hora é hora de fazer essas coisas, pô. Toda hora é hora. Então você lembra que falou de recurso, falou de desistir, falou de renunciar. Precisa de alguém? Precisa pedir? Precisa nada, vai fazer sozinho, não precisa pedir nada para ninguém. Ele pode fazer quando? A hora que ele quiser, a qualquer momento. Vai matar a questão de prova, hein? O que a banca fala? Que precisa de alguém. Precisa nada, ele faz sozinho. Que tem hora? Não tem hora, qualquer momento. Com isso daqui você já mata alguma coisa de prova já. Eles perguntam, e viu como fica fácil decorar esse trem aqui? Maravilha. Outro dispositivo meio picado aí de recurso que vai cair na sua prova também, que é importante. Quando a parte aceitar a sentença ou a decisão, ela pode recorrer? Mas claro que não. É tipo assim, você vai chegar para o juiz e falar, eu concordo com o que Vossa Excelência falou. Aí você chega igual aquelas crianças filha da puta assim, vai no tribunal. Tribunal, o juiz fez isso, ele não pode. Porra, você concordou, e como que você vai recorrer? Então, quando tiver a aceitação da decisão ou da sentença, seja tácita, seja expressa, o que ele não pode fazer? Não pode mais recorrer. Não pode recorrer. Perdeu o direito de recorrer. Então, tendo a aceitação, é só memorizar isso aqui. Aceitação da sentença ou decisão, pode recorrer?
Não pode, perdeu o direito de recorrer. Ele aceitou, ele concordou, beleza. Bem tranquilo isso daí. Do que você recorre? Você recorre de decisões. Quais são as decisões? Pô, atos do juiz a gente tem basicamente 3. Não são só esses, tem vários outros atos. Mas o CPC traz aqueles 3 atos do juiz. Quais são eles? Sentença, decisão interlocutória e despachos. Sentença. Aquela decisão do juiz que culmina numa das hipóteses 267 ou 269 do CPC. Extinção do processo naquela instância com ou sem resolução do mérito. Decisão interlocutória. Aquelas decisões que o juiz vai dando no curso do processo para decidir questão incidente. O processo não é extinto naquela instância. O processo continua. E os despachos. Os despachos não têm carga decisória. Os despachos são os demais atos do juiz que visam unicamente dar andamento ao processo. Nessa forma, como o despacho não tem carga decisória, despacho não tem uma decisão incutida nele, cabe recurso de despacho? Não cabe recurso de despacho. Não cabe recurso. Por quê? Porque despacho não é decisão, como que você vai recorrer de algo que não é uma decisão? Então, de despacho, não cabe recurso. Bem tranquilo. Cabe recurso do quê? De sentença e decisão interlocutória. De despacho, cabe? Não, porque despacho não tem carga decisória. Se você eventualmente vê uma questão falando assim, despacho com carga decisória. Deixou de ser despacho, caramba, porque aí não é mais despacho, né? Então, viu carga decisória, cabe recurso. Falou só despacho, não cabe recurso. Beleza. Qual que é a regra? Só para te ajudar aqui, a regra dos prazos aqui no processo civil. Não deixa a banca te enganar processo civil com processo de trabalho, em que ela gosta de trocar um com o outro. Qual que é a regra aqui dos prazos? São 15 dias. A maioria dos recursos estão o quê? De 15 dias, do prazo de 15 dias para interposição aqui no processo civil. Tem que lembrar de todas aquelas regras lá que aumentam o prazo, né? Quando a gente está falando de fazenda pública, Ministério Público, eles têm prazo em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer. Quando estamos falando de delitos consórcios com diferentes procuradores nos autos, eles vão ter prazo em dobro para contestar, recorrer de modo geral, falar nos autos, coisas que eu te deixo careca de escutar nas aulas, né? Tudo isso aqui tem que tomar cuidado. Joguei mais algumas coisas aí de recurso no teu material, dá uma acompanhada. Aquelas coisas bem básicas, tá? Que fala, por exemplo, de litisconsorte. Quando o recurso de um litisconsorte aproveita o outro? O recurso que um litisconsorte, o litisconsorte entrou, aproveita os demais? Aproveita, salvo se os seus interesses forem distintos ou opostos. Então você faz aquele esquema assim, litisconsorte, aproveita, salvo, interesse distinto, oposto. Está falando lá de solidariedade passiva. Aproveita? Aproveita aonde? Nas defesas comuns. Tudo palavra-chave, tá? Comece a trabalhar com palavra-chave, que em qualquer matéria de direito, você trabalhou com palavra-chave, você não perde mais questão. Porque a banca vai chegar na sua prova, vai jogar aquele texto enorme, floreado, cheio de coisa chique, de coisa bonita, só que para responder tá onde? Tá nos detalhezinhos. Então, cuidado com competência relativa absoluta. Faça quadros paralelos, vai comparando elas. E essas disposições gerais de recurso aqui, tá na reta final, Thales, não dá tempo de eu estudar tudo de recurso. Maravilha. O que eu recomendo para você? Dá uma olhada no teu CPC, as disposições gerais de recurso, dá uma olhada nos recursos em espécie, só para que serve cada um. Você sabendo para que serve mais ou menos o recurso, você já tenta brincar na prova. Isso para quem está desesperado, eu não sei nada de processo civil, quero ver uma coisa de última hora. Dá uma olhada nisso daí. E lei seca, tá? Não é hora de pegar a doutrina agora, não é hora de aprofundar. Pega a lei seca, quem tem o nosso curso aí, tem muito resumo, muita dica, muita manha para prova aí, muita coisa importante, vai matar tranquilo.